Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Vamos seguir firme, que nós estamos fazendo tudo direitinho, legal. Vocês estão fazendo umas tarefas joias. Quero agradecer a vocês pelo empenho, quero agradecer também seus familiares que estão dando todo o suporte para vocês. Muito obrigada. Tudo isso vai valer muito a pena e a hora que a gente voltar para as aulas, a gente vai só continuar, retomar o que foi necessário e continuar para a gente acabar esse ano bem. Ok, moçadinha? Vamos então para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a população brasileira e o trabalho no Brasil. Para a gente falar sobre trabalho, nós precisamos pensar em economia. E aí, se a gente está falando sobre a população e o trabalho, né, a economia do país, nós vamos precisar saber quem são as pessoas que trabalham nesse país. Então, por isso, nosso primeiro assunto vai ser a PEA. Quem é a PEA? Essa sigla. Essa sigla significa População Economicamente Ativa, quer dizer, são todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que estão trabalhando, quer dizer, aquela pessoa que sai de casa, vai trabalhar e recebe um salário. Essa é a PEA. Quem está procurando trabalho também está inserido na PEA, quer dizer, a pessoa ela está temporariamente sem trabalho, então ela está inserida na PEA. E qual é a idade das pessoas que estão na PEA? Varia de país para país, tá certo? Mas ela é em torno de 14 até os 59, 60 anos. Ok? Então, toda essa população é a PEA, é aquelas que estão economicamente ativas, quer dizer, aquelas que estão no mercado de trabalho, aquelas que estão trabalhando em atividade, olha que importante isso, ó, remunerada. O que é atividade remunerada? É a atividade que está pagando salário para aquela pessoa, tá? Então, nós temos a PEA na população e temos também a PI. Quem é a PI? É a população economicamente inativa. Quem é essa população inativa? Gente, são as crianças menores de 10 anos. São os estudantes que só estão estudando, que não trabalham. São as donas de casa que só trabalham dentro de casa, quer dizer, que não tem remuneração, tá? E as pessoas que estão desempregadas, mas que não estão procurando emprego. Então, existe na população essa parcela aí também, que são consideradas a PI, tá? No Brasil, segundo o IBGE, 63% da população brasileira é PEA, quer dizer, está trabalhando, está no mercado de trabalho. Só que esse 63% não vai corresponder ao total, tá, da PEA. Por quê? Porque no 63% não está incluída as pessoas que trabalham, que não trabalham com contrato formal, quer dizer, que não estão com a carteira assinada. Pessoas que trabalham, quer dizer, estão no mercado de trabalho, mas não têm a carteira assinada. Então, para o IBGE, que é um instituto, né, é um órgão federal, ele só conta as pessoas que estão com carteira assinada. Então, quer dizer que existe aí uma porcentagem maior do que 63% da população brasileira, que é aí, que está neste grupo da PEA, correto? Só lembrando que as pessoas que trabalham, que não têm carteira assinada, elas são chamadas de trabalhadores informais, elas estão no trabalho informal, tá bom? E como a PEA está distribuída pelos setores da economia? O setor primário, que é o setor lá da agricultura, pecuária e extrativismo. No Brasil, o setor primário concentra 20% da PEA. Somente 20% dos trabalhadores brasileiros estão trabalhando ou na agricultura, pecuária ou extrativismo. 21% dos trabalhadores brasileiros estão no setor secundário, quer dizer, estão na indústria, estão trabalhando na indústria. E veja só, 59% dos trabalhadores brasileiros estão no setor terciário. Então, dos três setores da economia, o setor terciário é o que concentra a maior parte da PEA. Quem é o setor terciário? É o comércio e todos os serviços, ok? E aqui, ó, fazendo uma comparação da evolução ano a ano da PEA do Brasil, de 1940 até 2006 apenas, tá? Mas já dá para a gente ver bem como evoluiu a PEA no Brasil. Olha lá, em 1940, a maior parte da PEA do Brasil estava no setor primário. Atualmente, no setor primário, a gente tem uma parcela menor da PEA, né? E lá em 1940, eu tinha uma participação pequena da PEA no setor terciário. Hoje, olha só lá, ó,
Atualmente, a participação do setor terciário, a participação da PEA no setor terciário é muito maior. Então, veja que inverteu-se, né? De 1940 até agora, houve uma inversão. A população saiu do setor primário, que trabalha, e foi para o setor terciário, correto? O desemprego no Brasil. O desemprego no Brasil, segundo a análise de até julho de 2019, o desemprego havia sofrido uma leve redução, quer dizer, ele era de 12,5% e caiu para 11,8%. Mas isso, gente, são dados de julho de 2019. Atualmente, nós não temos ainda o dado, né? Porque nós estamos passando por um momento bastante complicado, então não dá para saber ainda qual é a porcentagem de desemprego no Brasil hoje, tá? Mas segundo os estudos até julho de 2019, o desemprego no Brasil havia caído um pouquinho. E aqui a gente tem o desemprego por região no Brasil. A região do Brasil que tem menor índice de desemprego é a região sul, olha lá. E a região com maior índice de desemprego é a região nordeste, ok? A participação da mulher no mercado de trabalho. No Brasil, assim como no mundo inteiro, a participação da mulher no mercado de trabalho é, gente, crescente, certo? Então, é progressiva, ó, a responsabilidade da mulher no sustento da família. Hoje, no Brasil, nós temos um número muito grande de famílias sendo sustentadas por mulheres. E as mulheres hoje, elas estão atuando nos mais diversos setores da economia, tá? Praticamente em todos. Só que tem um detalhe. A mulher trabalhando fora de casa, a mulher no mercado de trabalho, ela sofre alguns problemas, alguns tipos de discriminação. O principal deles é com relação aos cargos e às remunerações. Geralmente, nas empresas, os cargos de maior destaque, os cargos de chefia, não ficam nas mãos das mulheres. E também, uma mulher e um homem trabalhando na mesma função, geralmente o homem tem um salário 20, 30% maior do que o salário das mulheres. Essa é uma questão que, tanto no Brasil quanto no mundo, é uma questão cultural. Por que as mulheres ainda ganham menos do que os homens? Tá? Existe aí toda uma questão relacionada à competitividade, né, das mulheres em relação aos homens. Existe a questão aí cultural mesmo, né, da mulher ser inferior aos homens. Então, tudo isso existe, tá? Porque o salário das mulheres é geralmente mais baixo do que o salário dos homens, tá? Olha lá, ó, as mulheres brasileiras recebem, em média, 70% só do salário que dos homens. É aquela diferença que eu falei para vocês, né? Além disso, as condições de trabalho e a hierarquia nas instituições, quaisquer, né, que as mulheres trabalham, sempre favorece o sexo masculino, deixando sempre a mulher num cargo assim inferior. Tá? Olha lá, os cargos de chefia ainda são exercidos na maioria pelos homens, né? Mesmo em profissões tidas como profissões femininas. Então, a mulher no mercado de trabalho ela sofre uma grande discriminação. E aqui, ó, a gente tem um mapa com vários dados sobre a participação da mulher no mercado de trabalho em comparação com os homens. Veja, ó, de 2009 até 2013, aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho. Vai vendo, ó, aumentou, certo? Foi para 43%. Ainda assim, a participação dos homens no mercado de trabalho é maior do que a das mulheres, embora tenha crescido muito a participação das mulheres. E em que setores a mulher é maioria, né? Setores de trabalho, principalmente setor de saúde, serviços sociais, educação, alojamento e alimentação, administração pública e atividades financeiras, né? Já aqui a gente tem os setores onde é maior a presença masculina, aqueles setores tradicionais, ok? Trabalho infantil. O que é considerado trabalho infantil? É toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida por lei. Cada país tem a sua idade mínima. No Brasil, a idade mínima é 16 anos. Então, qualquer pessoa que esteja trabalhando com menos de 16 anos é considerado trabalho infantil, correto? Só existe uma exceção no Brasil, quando o trabalho entra na condição de aprendiz.
Então, aí, a partir dos 14 anos, o adolescente já pode trabalhar. Mas essa condição de aprendiz é assim: ele trabalha meio período e o trabalho não pode ser penoso. Por que trabalha meio período? Porque no outro período ele tem que estar estudando, ok? Então, qualquer pessoa que esteja trabalhando numa idade inferior a isso é considerado trabalho infantil. E no Brasil nós temos vários problemas com relação ao trabalho infantil em todas as regiões do país, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens e de que tipo, né, de atividades as crianças realizam. Vejam, todas as crianças menores, né, do que os 14, 16 anos que a gente comentou. E aqui um mapa do trabalho infantil no Brasil. Quais são os estados campeões? Ó, Rondônia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul são os estados campeões do trabalho infantil, quer dizer, que tem as maiores porcentagens de crianças trabalhando, tá? Aí vocês vão fazer as atividades lá da página 89 do seu livro didático, tá? Vocês vão copiar e responder a 1, a 2, a 3 e a 6, tá certo, gente? Faça com bastante carinho. Qualquer dúvida a gente conversa no grupo. Bons estudos e até a próxima aula. Beijão!